Olá, ouvintes do DBPA Cast. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio, que dessa vez dará continuidade ao episódio anterior, onde falamos de modo simplificado sobre as patentes essenciais, também abreviadas como CEPs. Me chamo Rodrigo Azevedo, sou especialista em patentes no escritório de Blas Parente e Associados e conduzirei o episódio de hoje. E eu sou o Paulo Armando de Souza, sou advogado do Departamento de Contencioso do de Blas Parente e Associados e teria um bate-papo aqui com o Rodrigo Azevedo sobre CEPs. Beleza, Paulo? Vamos primeiro relembrar o que são essas patentes essenciais? Você poderia dar uma palhinha do episódio anterior? Claro. Enfim, se você já usou um smartphone, fez uma chamada de vídeo, de 5G, usando 5G, assistiu um vídeo em streaming ou dirigiu esses carros mais novos, com tecnologia de ponta, você pode ter certeza que as CEPs estão por trás disso. Então essas patentes essenciais, elas são patentes que protegem tecnologias indispensáveis para padrões, como o 5G, os códecs de vídeo, e tudo isso é feito para que eles funcionem se interconectando. Ou seja, se uma empresa quer fabricar um celular com tecnologia compatível com 5G, ela precisa usar um conjunto de tecnologias que pertencem a outras empresas e que já foram padronizadas para o funcionamento desse serviço. Legal, Paulo. E um dado interessante: hoje, mais de 80% dos titulares das patentes essenciais para esses padrões estão concentradas em regiões como a Ásia, Europa e Estados Unidos. Dentre os principais titulares, temos empresas como a Huawei, a Qualcomm, Ericsson e Nokia. Agora, como essas patentes são licenciadas? Como mencionamos no episódio anterior, existe uma regra importante chamada de FRAND, que seria Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, do inglês. Esse princípio determina que os donos das patentes essenciais devem licenciar suas tecnologias de forma justa, razoável e sem discriminação. E, Rodrigo, como o mundo lida com as CEPs? Bom, Paulo, diferentes países adotam estratégias bem distintas para regular o uso das CEPs. Vamos dar uma olhada nos principais mercados. Nos Estados Unidos, a abordagem é mais flexível. As empresas podem negociar livremente, mas há um histórico de disputas bilionárias nos tribunais. Um caso famoso foi Apple contra a Qualcomm, que envolveu bilhões de dólares e se estendeu por anos. Agora, em relação à União Europeia, há um equilíbrio entre a proteção das CEPs e defesa da concorrência. As empresas devem seguir as diretrizes do FRAND, e as autoridades antitrust podem intervir caso um detentor de CEP tente bloquear injustamente seus concorrentes, impedindo, por exemplo, o fornecimento de serviços fundamentais. Além disso, alguns países emergentes, como a Índia e a Coreia do Sul, têm se tornado cada vez mais rigorosos nesse tema. A Coreia do Sul, por exemplo, multou a Qualcomm em mais de 850 milhões de dólares por práticas anticompetitivas com suas CEPs. Mas também não podemos deixar de falar da China, que, com os seus gigantes das telecomunicações, Huawei e ZTE, se tornou uma das maiores detentoras de CEP do mundo. Nos últimos anos, o país tem fortalecido sua legislação para evitar abusos, tanto dos detentores quanto dos licenciados. E o Brasil? Bom, o Brasil segue uma lógica bem própria e a gente vai falar disso agora. Se o mundo todo tem regras específicas para o uso das CEPs, o Brasil tem um sistema mais direto e pró-patente. Vamos entender um pouco como funciona. No Brasil, toda patente, incluindo as CEPs, tem o mesmo nível de proteção. Se uma empresa quer contestar a validade de uma CEP, precisa entrar com processos separados, tanto contra o dono da patente, quanto contra o INPI. Diferente da Europa e dos Estados Unidos, o Brasil não presume que o dono de uma CEP tenha domínio do mercado. Isso significa que não há uma visão automática de que o uso de uma CEP pode gerar práticas anticompetitivas. Interessante, Rodrigo. Inclusive, essas disputas, aqui no Brasil, elas envolvem até mesmo o CAD, O caso, por exemplo, do CAD contra a Ericsson de 2021 foi um caso chave no Brasil. O CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, decidiu que a disputa por uma CEP se tratava de um assunto privado entre empresas, sem necessidade de interferência do governo. Isso mudou. Recentemente teve uma decisão do próprio CAD que, de ofício, instaurou um procedimento justamente para averiguar condutas anticompetitivas. E isso é uma inovação, porque o CAD passa a entender que não orbita apenas entre interesses privados, mas também um interesse público. Afinal de contas, é uma disputa de patentes e de mercado. E, além disso, a gente pode destacar que o uso de liminares no Brasil é uma ferramenta muito forte e que está atraindo cada vez mais players estrangeiros.
Aqui os tribunais já concederam diversas liminares a favor de detentores de CEPs. Casos como Vringo versus ZTE, Zivex versus Netflix e Ericsson versus Lenovo, que inclusive é essa disputa que está no CAD agora, que eu mencionei, ilustram bem esse cenário. No final das contas, o Brasil se destaca, Rodrigo, como um país favorável à proteção das CEPs, o que atrai empresas interessadas em garantir que suas inovações sejam respeitadas. Muito legal esse panorama sobre o Brasil, Paulo. Enfim, pessoal, esse foi o episódio de hoje e esperamos que tenha sido proveitoso. E nos vemos no próximo encontro, trazendo mais informações de valor sobre esse e mais outros assuntos. Até mais!